Fala galera, antes de você assistir esse vídeo, mano, se liga que tá tendo sorteio. Você comenta aqui nesse vídeo mesmo, com a hashtag não importa o que digam, e aí você vai concorrer a esse agasalho aqui. Então comenta aí e fica ligado que logo logo vai rolar o sorteio, beleza? E ó, isso aí, ó, verde e branco, mania fortalecendo, sempre chegam aí com a gente e agora com os nossos seguidores, cara. Então, não marca bobeira, hashtag não importa o que digam, comparece aí nos comentários e vamos ver quem ganha. Valeu! Salve, salve rapaziada, tá começando mais um quadro aqui no Mil Grau, junto com o meu parceiro Erlan Dias. Agora o negócio tá profissional, velho. Nossa senhora, cara. Ó, a estruturinha aqui tá bonita, viu, meu parceiro? Quem desacreditou, hein? É, que faz, vai vendo. E seguinte, hoje é um assunto, né, que muita gente vem pedindo pra gente aí nas redes sociais e tal, né? Sobre Alexandre Matos, né, cara? Grande Matos. O cara que divide opiniões, né? Da torcida, de muitos, parece que até lá dentro. Mas que já fez grandes contratações e algumas nem tão grandes assim. Muita gente vem questionando as contratações do Matos, principalmente agora em 2019, né? Ele chegou no Palmeiras em 2015, depois daquela fase nebulosa, né? Ele veio, de certa forma, mudou até um pouco o patamar do time em 2015. Ele contratou muita gente, cara. Eu lembro de muitos caras aí, se eu não me engano, ele deve ter trazido aí mais de 50 reforços ao todo. E eu lembro que quando ele chegou em 2015, ele meio que mudou o patamar, né? Ele trouxe o Gabriel lá, que joga hoje lá naquele time que não pode ser mencionado. Ele trouxe o Robinho do Curitiba. Ele trouxe dois laterais bons, tinha o João Paulo que jogava no Flamengo, o Lucas também, que jogou muito bem aqui, o Vitor Hugo, que foi um baita do achado, né, cara? Assim como ele também teve os erros dele, mas assim, na minha opinião, em 2015, acho que foi válido, né? Ele fez um teste muito grande. Teve título, né? Teve título, né? Importante. Ele veio de 2 brasileiros pelo Cruzeiro, então o importante mesmo era ter título, porque tipo, o cara vem de 2 títulos, chega aqui e não ganha nada, a galera já começa a questionar. Então 2015 foi bom pra dar aquela lapidada nele, assim. Não, o cara pelo jeito é firmeza mesmo. Não, só no Cruzeiro. Só que, assim, eu penso, se você fazer um apanhado, eu não tenho contabilizado aqui o quanto que ele gastou, né? Quanto que ele gastou de montante e tal, e o quanto que isso tenha revertido em venda. É meio que quase que impossível você ter uma mensuração desses números, né, cara? Acho que dá pra pagar umas continhas. Dá um pouquinho, né? E assim, eu vejo que ele trouxe muitos caras que a gente queria em 2017, por exemplo, que o Palmeiras foi campeão brasileiro e tem até aquela brincadeira do cara do Sport TV, né? Acabou a brincadeira. Agora o Palmeiras não vai ganhar tudo, que não sei o que tem, papapá, o Cereto, né, do Sport TV. Tem até um programa, isso virou um programa, Acabou a Brincadeira. Porque todo ano é um time diferente, Acabou a Brincadeira. Né? Exatamente, a gente tinha sido campeão em 2016 com folga, né? E em 2016 também ele trouxe um baita de um time, montou um time bom, né? Por mais que o Tietê não tenha virado depois, tenha saído depois jogando uma bola baixa e tal, ele trouxe caras bons em 2016. Me ajude a recapitular aí que jornalismo não é nosso forte. Ele trouxe o Moisés, ele trouxe o Tietê. Mas teve o Mina, né? O Mina foi uma grande jogada. O Mina foi uma baita de uma sacada, né? O Mina praticamente ele já estava sendo visto pelo Barcelona, né? Como possível reforço do Barcelona. Caminhado para o Barcelona, ele foi lá, bateu um fio para os caras do Barcelona e falou, deixa ele aqui com a gente para ele pegar uma cancha, para ele pegar um pouquinho mais... O famoso colocar o pau na mesa, né? Exatamente, e aí ele conseguiu o Mina para ficar do Palmeiras, para ficar sendo do Palmeiras durante um período de um ano e meio, e aí depois ele acabou indo para o Barcelona, né? Uma venda que foi astronômica para o Palmeiras. Então, o cara ainda conseguiu tirar, ele já ia pro Barça. O Matos falou, não, deixa ele ficar aqui um tempo e depois conseguiu fazer uma grana em cima dele ainda. Sem contar o título, né, cara? Porque ele foi importante pra caramba no Brasileirão lá. Lembro de jogos ali apertado aqui, um golzinho. Até na Libertadores de 2017, que infelizmente a gente não levou, teve jogo ali que ele ajudou pra caramba. Aquele jogo contra o Jorge Wilstermann, por exemplo. Ele fez o gol no finalzinho, então o Mina foi um dos grandes achados, né? Pra mim, ele e o Gustavo Gomes ali estão Gustavo Gomes também, pô. E agora, assim, de reforços que você viu do Matos, que ele contratou, qual que você não gostou? Que você falou, pô, isso aqui foi um investimento ruim. Infelizmente, é difícil falar que é ruim porque a gente ainda tá no começo do ano, mas a gente tem que bater um pouquinho nos recentes, né? Carlos Eduardo, Felipe Pires, apesar de ser... Você já bate na mesa, você acha que esses dois não vão virar? Então, difícil. Mas é porque o Carlos Eduardo, todo mundo ouve e fala assim, ele trabalha bem, ele joga bem. Aí chega na hora do jogo. Teve aquele gol contra o São Paulo, que não é qualquer um que faz aquele gol, né? Se bem que a gente já viu o Wesley fazendo um golaço. Relativo. Mas
É que assim, o problema não é nem os caras, o problema é você ver o Eric no Botafogo resolvendo jogos, o problema é você ver o Arthur no Bahia resolvendo jogos, e os caras aqui ainda Mas capengando. tem esse lance do peso da camisa, né? Você tem pode isso ver aí que também. muitos caras aí que ele trouxe, por exemplo, sentiram o peso da camisa, que eu confesso que seriam caras que iam virar. Vou me condenar, vou virar meme nessa porra. O Leandro Almeida, por exemplo, eu achei que ele era um bom zagueiro. Em Curitiba, o Leandro Almeida, ele é um deus, cara. Achei que ele era ele veio pro Palmeiras, Não, o Juninho também, cara. o Juninho do Curitiba também, cara. Fazia gol pra caramba no Curitiba. Além de baita zagueiro, ainda fazia gol. Então, Chegou assim, aqui. eu acho que, por exemplo, ele foi bem até em algumas contratações, só que algumas ele errou muito a mão. Na minha opinião, por exemplo, o Amaral. O Amaral que veio da época do Goiás, né? Ele veio do Goiás. O Amaral, o Wagner, goleiro do Avaí ou Londrina, não vou lembrar agora. Eu já contestei a contratação quando ele veio. O Wagner, se não fosse o Jailson 2016 pra dar uma segurada, a gente dependesse do Wagner, ia ser embaçado. E eu já meio que vou na sua aqui. Dos reforços que ele contratou também, quem eu não gostei, o Carlos Eduardo e o Felipe Pires, eu tenho quase certeza que não vai virar. Porque assim, quando você vê que o cara, ele já vai ter uma certa regularidade, ele já chega mostrando serviço, né? É raro os casos assim que o cara demora pra emplacar. Não, aliás, se ele der certo, pode pegar o vídeo e zoar a gente, cara, porque é o que a gente quer, que a gente esteja errado. Torço né? total pra isso. Eu torço pra estar errado, mas o Carlos Eduardo, realmente o único jogo que eu vi ele jogando bola foi contra o São Paulo. Que ele entrou ali, fez a diferença, seja fundamento básico, domínio, passe e o chute. Mas é só isso, o Felipe Pires fez um gol só também, né? Foi acho que contra o Oeste, também não mostrou muita coisa ainda. E voava lá na E 2017, confesso pra você que eu acho que eu não tenho o que reclamar assim das contratações dele. Porque ele trouxe quem a torcida pediu, na real. Ele trouxe o Borja. O Guerra. O Borja que porra, todo mundo queria. Ele ganhou como o melhor da... Foi o melhor da América ou foi o Gabriel Jesus? Que foi o... Eu acho que foi ele primeiro, né? O Gabriel Jesus em segundo, o Guerra terceiro. Também ganhou, acho que de melhor foi Borja, se eu não me engano, o Guerra e o Gabriel Jesus. A galera até brincou, a gente tem os 3 melhores da América. Porque daí você troca o Gabriel e coloca o Borja e fala, beleza. Maravilha. Vai dar tudo certo, não tem como dar errado. Não tem erro. Ele contratou quem a galera queria, o Felipe Melo, né? Em 2017. Ele montou um puta de um time, cara. E realmente não virou em nada, não deu em nada, né? Até ameaçou no final do Brasileiro lá, né? Chegou perto do Corinthians, mas aí teve a questão de arbitragem também, contra o Cruzeiro. O Borja fez um hat-trick, ele teve um gol anulado gratuitamente ali, sem motivo. E depois contra o Corinthians e Itaquera teve um golzinho ali pedido, enfim. Então 2017 ainda quase fez salvo, mas não teve jeito. E assim, eu até gosto da agressividade dele para alguns reforços, né? Ele buscou uns caras grandes aí, o Alexandre Pato também, ele foi atrás, ele tentou o Alexandre Pato, né? Fracionou pelo menos. Né? Deu uma inflacionada no negócio, ferrou com São Paulo, isso é legal também. Mas assim, eu acho que deveria, agora vai a minha crítica aqui, né? Eu acho que deveria haver mais responsabilidades também. Também. Eu acho que teve uma polêmica aí da Receita ter baixado para ver o lance que o Palmeiras tem que devolver depois pro patrocinador, que parece que deu uma melhorada, né? Pra você não sair tão por louca. Eu acho que assim, é uma classificação que tem no balanço do Palmeiras, alguma coisa assim, que é lançado lá na contabilidade. Depois tem que ser ser devolvido. Eles lançavam como ativo, né? Alguma coisa assim. Lançavam um jogador como ativo e aí o custo não era considerado. Sim. Aí depois passou a ser uma dívida, né? Então essa dívida começou a ser contabilizada e isso foi crescendo. Então, do dia para a noite, assim, meio que os reforços que o Matos contratou, acabou meio que ficando como uma dívida, né? Porque daí você não pode contratar um jogador igual o Borja, que foi um jogador de uma temporada. É um risco, né? Cara, e a questão ainda para mim do Borja, da contratação do Matos com o Borja, eu até comentei, eu falei, cara... É o jogador da moda, mas assim, eu preferi o Lucas Prato. O Alexandre avisou, né? Alexandre knows. Aí na época, cara, eu até comentei, a gente tem um vídeo no canal aí de 2 anos atrás, se você pesquisar você vai achar. Tá a prova aí. Que eu falei, cara, Borja legal, destruiu nessa Libertadores, mas eu olharia o histórico. E o Lucas Prato, de fato, ele estava muito melhor. Mas o Atlético Mineiro complicou também. O Atlético Mineiro fez um baita de um doce, aí viu que não ia virar nada, vendeu pro São Paulo a preço de banana. E o Atlético Mineiro estava na Libertadores, a gente também, não vou reforçar um possível adversário aí na mesma competição. Eu também queria muito o Prato na época. O Prato não virou no São Paulo, mas, eu conheço São Paulinos que gostam ainda dele, porque ele era um cara que se entregava muito, né? Argentino, né? Então, foi aquele ano que eles quase caíram, ele acabou ajudando até com gols.
Teve uma época ali de jejum de gols que ele também ajudou. O Borja já não. O Borja ou ele tá fazendo gol ou ele não tá fazendo nada. Não é o cara que ajuda o time também. Só que assim, tem contratações, que, por exemplo, do Matos que a gente comenta, que eu acho que deveriam ser explicadas, melhor explicadas, porque não faz nenhum sentido. O Carlos Eduardo, por exemplo, que ele veio aí por 23 milhões, né? É o que dizem, deve ter vindo por mais. É isso, se você colocar comissão, luva, essas coisas, deve ter vindo por mais. Assim, cara, ele não é um cara que chega pra mudar o patamar do jogo. Então, tem isso. Dos reforços que vieram em 2019, eu acho que assim, talvez o Zé Rafael, né? Vamos recapitular aí, quem veio em 2019? Zé Rafael, Matheus Fernandes, Carlos Eduardo, Felipe Pires, o Arthur do Ceará. E aí os outros foram renovações, né? O Mike, acertado, renovou com o Mike. Edu Dracena, não sei se talvez eu renovaria. Marcos Rocha acertado, contratou, comprou. E a questão do Carlos Eduardo, que pega pra muito, é o Bruno Henrique, que tá no Flamengo, né? Que era o mesmo valor. Exatamente, eu ia comentar disso, muito bem lembrado. Foi 23 milhões, pelo menos é o que a gente tem de informação, e ele é artilheiro do Flamengo na temporada. O melhor jogador do Flamengo na temporada. Tipo... Até o próprio Gabigol, se especulou muito do Gabigol aqui, cara. O Gabigol, eu tenho minhas ressalvas contra ele, mas tipo, também é um bom jogador. É óbvio que é melhor que o Carlos Eduardo, mas o Bruno Henrique eu achei que foi uma perdida, mas também não sei se o Bruno Henrique tinha alguma intenção de vir pro Palmeiras. Às vezes ele já queria ir pro Flamengo também, a gente fica falando e sabe dos bastidores, né? Sim. Mas questão de valores aí era igual, né? Então a gente fica meio, foi um cara perdido que poderia ter mudado o patamar do time. Né? E agora, cita alguns jogadores que você gostou, assim, que você fala, o Matos acertou pra caramba nesses caras. Cara, é Dudu. Dudu, principalmente, Dudu é o principal, né? Que a gente vai lembrar. O Mina, quando foi falado, o Gustavo Gomes, pra mim, foi o maior achado dele. Acertado pra caramba. Porque eu sinceramente, até acompanho futebol europeu, mas eu não Zagueiro ele sabe achar bem, né? O Jackson também, lembra do Jackson? O Jackson, que veio... A turma falava que era grosso, mas... Ele era bom, decidia, lembra dele batendo pênalti, velho? Batia no ângulo. Batia bem pra caramba. Zagueiro caramba. batendo pênalti. E eu acho que a gente vai ter grande... Não vai ser surpresa, mas acho que o Zé Rafael vai ser um cara que a gente vai olhar lá na frente e falar, o Matos acertou, porque não foi nem um cara caro, assim, foi 8 milhões, alguma coisa assim. Foi 14 milhões o Zé Rafael. Acho que assim, dos caras que ele trouxe em 2019, de fato, acho que muda o jogo. O Zé Rafael. É assim, a gente não tem nem certeza ainda, ele tá jogando agora, tá começando agora. Só que dos caras que ele trouxe pra mudar o patamar de jogo, você fala, velho, esse cara é pra time titular e bota pra jogar aí que vai dar bom, eu acho que só o Zé Rafael, porque ele joga em diversas posições no meio campo. E Felipe Pires, Carlos Eduardo, o próprio Arthur, o Matheus Fernandes, são promessas, né, cara? Por mais que o Arthur seja uma promessa boa, o Matheus Fernandes também é uma promessa boa, mas assim, nenhum muda o patamar do jogo. Por exemplo, você vê o Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Rodriguinho, né? Se eu não me engano. O Cruzeiro hoje, na minha opinião, tem o melhor elenco do Brasil. Na minha opinião. Tem o melhor elenco do Brasil. Pode ser que, sei lá, dê ruim aí, eu queime minha língua depois. Espero. Mas eu acho que o Cruzeiro tem o melhor elenco do Brasil. Os caras estão invictos em 2019. Perderam agora, Perderam pro Flamengo também, né? Perderam agora. Mas estava invicto. Na Libertadores está invicto, né? Na Libertadores está invicto, o Mineirão fez invicto e acabou perdendo a primeira pro Flamengo, mas... Sim. Também já recuperou. Mas o Cruzeiro, eu acho o time titular muito forte. Não sei se tem o melhor elenco, porque a gente for ver, tem 2, 3 peças. Sim, né? Só que, por exemplo, o Cruzeiro, a política de contratações do Cruzeiro foi... são caras, né? O Cruzeiro tá com uma dívida do cacete aí também. Tá meio bilhão. Mas só que ele foi mais agressivo e trouxe caras consolidados. Tu comprou o Dodô do Santos, que é um baita de um lateral, também comentei. Falei, porra, é um puta de um lateral. Joga deixando o Egídio no banco, velho. Deixando o Egídio no banco, puta que pariu. Pra qualquer um. Cara, eu acho que assim, as contratações deles, do Matos, foram boas, só que, na minha opinião, em 2019, ele errou. Na minha opinião. Só nas contratações. A base do time é boa, ele conseguiu segurar uma galera. Nas renovações, ok. Faz sentido. Jailson, outros achados dele. Keno. O Jailson é antes dele. Jailson é 2014. Nossa, nem é verdade, cara. O Keno, um baita de um achado, que ele conseguiu fazer uma puta de uma venda também, né? E o Keno tinha outras propostas também, Exatamente. Né? Tinha o São Paulo e o Santos, eu acho, na briga na época. E só que, na minha opinião, em 2019 ele errou. É que aquele negócio, se no final do ano terminar com o título, a galera vai dar uma meio que esquecida. Mas vamos falar antes, né? Porque falar depois também fica mais fácil. Mas realmente... Você falando, olhando antes, eu acho que ele errou também. O time de 2017 ficou muito marcado, né, cara? Com uma geração, porra, que falhou. Não ganhou nada. Que não ganhou nada, né? Mas é isso, cara. Eu acho que tem o Zé Rafael, como você falou, e os caras, o restante realmente não muda o patamar do time, mas quem sabe aí, né, velho?
Só pra o você... Denver só foi gol do título. Só pra você ter um exemplo de um cara que tem um perfil parecido com o do Alexandre Matos. O Monchi, que é um cara, ele é um dirigente parecido com ele, bem agressivo, paga valor pra caralho em jogador. É um dirigente que estava na Roma, ele contratou todos esses caras bons da Roma, o Pastore, essa galera boa que veio aí da Roma na janela, ele contratou tudo. E não virou, a Roma lá a Roma tava horrível. Chegou a tomar goleada. A Roma tava horrível lá no campeonato italiano. E, velho, custou, viu? Pô? Acho que a Roma tá começando a engrenar agora. Então, e agora ele foi pro Sevilha, ele voltou pro Sevilha, né? E tem os números dele lá. Ele investiu cerca de 200 milhões de euros em jogadores. Ele ganhou Copa da UEFA, Supercopa da... Não é nem Supercopa, Copa do Rei. Copa do Rei da Espanha. Que para os times médios lá para um Sevilha, um Sevilha perto do Real Madrid, do Barcelona, é uma criança. Eu vejo às vezes o Denilson falando do Betis lá, que ganhou também a Copa do Rei um ano lá, até hoje é lembrado como só que assim, a competitividade, a disparidade muito grande dos caras ali pro Real Madrid e Barcelona, entendeu? E assim, ele investiu cerca de 200 milhões e retornou 800 milhões em vendas pro cara. Então assim, lógico que tem projeto que o cara vai falhar, só que assim, a verba dos times europeus são muito maiores que aqui, né? É outra história. Só que ele tem trabalhos também que deram errados, né? Então, fazendo esse comparativo com o Matos, eu penso assim, invariavelmente vai ter um trabalho ou outro que vai dar errado, não tem como. Porque ele contrata quase que atacado às vezes, né? Igual 2015 foi atacado, né, velho? Que foi toda essa mudança aí que teve. 2017 foi menos, só que foi bem pontual, e 2019 também foi menos, só que, como a gente falou, caras que não mudam muito o patamar. Exatamente. Bom, e do meu balanço do Matos, ainda tem crédito, né, cara? Ainda tem crédito, só que na minha opinião, no futuro aí, tem que se avaliar melhor o que vai se pagar nos caras agora. Porque a torcida não engole bem, cara. Por exemplo, o Carlos Eduardo, o Felipe Pires, porque a gente sabe que o Palmeiras tem bala para trazer um cara que chega a decidir. Caso do Goulart, não tá 100% ainda, mas foi um cara que eu falei, porra... O Goulart muda o patamar do jogo. Sem estar 100%, teve jogo aí que ele decidiu, né? Até na Libertadores ele ajudou bastante. E o Goulart eu acho que é um cara, quando tiver 100%, vai mudar muito o patamar do time, principalmente lá na Libertadores, que é o que a gente... Bom, vamos fechar um consenso aqui. Se você fosse presidente do Palmeiras, você manteria o Matos, deixaria o Matos no teu time ali para fazer... as contratações, segurava a rédea, falou, vai devagar aí, meu irmão, olha bem que você está contratando, como é que você faz? Então, manteria nesse lance, cara. Talvez avaliar melhor, mais temporadas, né, igual alguns jogadores que ele errou foi isso, o cara fez uma temporada boa e ele trouxe. Então talvez ter uma análise maior, mas eu imagino que tem ali deve ter a galera do desempenho e tal. Então, mas eu manteria, assim, a gente tem crédito pra caramba ainda. Então, cara, tem 3 títulos aí que chegou, né? Exatamente, vale ressaltar, ele tem 2 vices também, né? Campeonato Paulista 2015, Brasileiro, não, 3 vices, né? Aquele do Gambá não conta porque, né? Tem os 3 vices lá, Paulista, brasileiro, 2 Paulista, 1 brasileiro e mais os títulos aí. Então, na minha opinião, tem crédito, ele também reformulou, só que tem que ter alguém ali, cara, pra puxar a orelha e falar, cara, vai devagar, 23 milhões leva menos o pessoal pra churrascaria. 23 milhões num cara do Egito, você tem certeza? Calma aí. Sem contar, coloca aí, editor, o Matos quando chegou e como que tá agora, o tamanho da criança. Foi muito na churrascaria, pelo jeito. A comissão do Matos tá gorda. Mas eu vou na sua. Eu acho que ele ainda tem crédito, só que deve ser monitorado, isso aí tem que se vigiar de perto, né, cara? Isso. Mas é isso aí, galera. Quero que você deixe... uma coisa que eu não falei no meio do vídeo. Aquele tradicional, explode o botão do like aí, cara. Explode o botão do like. Se você estiver no YouTube, se estiver em outra rede social também, curte, compartilha. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal. E explode a porra do botão do like aí, hein, cara. Isso é muito importante pra gente. Comenta também o que vocês acharam. Que vocês gostam de cornetar também com a gente. Então comenta bastante. Fala se eu tô falando merda, o que é muito provável, né? Que possa estar acontecendo, o Erla também. Enfim, deixa a opinião de vocês aí, é muito importante pro canal, pra gente também debater, trocar uma ideia. E essa é a nossa opinião, a gente vai voltar com mais vídeos, a gente quer fazer mais vídeos nesse estilo, com debate mais aberto, né? Tamo aí. Agora vai o bagulho, hein? Agora vai, vamos aí. Valeu, rapaziada. Falou.